O dinheiro tem o poder de revelar verdades que as pessoas tentam esconder. Aprendi isso parada do lado de fora do escritório do meu pai, ouvindo discutir meu futuro, ou melhor, a falta de um que ele havia planejado para mim. Não podemos bancar as duas, Lídia. A faculdade de Direito da Eduarda tem que ser prioridade. A Sofia vai ter que se virar com um emprego na lanchonete, ouvi meu pai dizer. Meus dedos se cravaram no batente da porta enquanto eu escutava. 22 anos sendo tratada como secundária na família se cristalizaram naquele momento. A Anfilha de Ouro Eduarda teria sua chance de se tornar uma advogada prestigiada, enquanto eu ficaria fritando hambúrgueres no café do seu Zé. Mas Roberto, prometemos ajudar as duas meninas com os estudos, a voz da minha mãe vacilou, fraca como sempre. A Eduarda tem potencial de verdade. A Sofia só precisa ser prática. Dei um passo para trás, sentindo o peito apertado com algo entre raiva e confirmação. Todos aqueles anos me dizendo que estava imaginando coisas, que meus pais não podiam favorecer a Eduarda tão descaradamente, se foram num instante. A casa parecia sufocante. Peguei minhas chaves e minha jaqueta, precisando escapar antes de fazer algo estúpido como confrontá-los naquele momento. Mas o destino tinha outros planos. Sofia, aonde você vai? Eduarda apareceu no topo da escada, perfeita como sempre em seu conjunto de marca. A mãe está fazendo o jantar. Noite em família, lembra? Quase ri. Noite em família? Que piada. Não estou me sentindo bem, consegui dizer, indo em direção à porta. Espera. Eduarda desceu as escadas, preocupação estampada em seu rosto. Está tudo bem? Você parece chateada. Tudo ótimo. Como sempre. Perfeito, na verdade. Igual a você. Ela se encolheu com o meu tom. O que isso quer dizer? Nada. Absolutamente nada. Igual ao meu futuro, aparentemente. Sofia. A voz do meu pai trovejou da varanda. Mocinha, volte aqui agora mesmo. Virei-me, vendo-o recortado contra a luz da porta, minha mãe e Eduarda pairando ansiosamente atrás dele. 22 anos de palavras engolidas subiram pela minha garganta. Por quê? Para você me dizer na cara que eu não valho o investimento? Que só a Eduarda merece um futuro? O rosto dele escureceu. Você estava bisbilhotando. Claro que estava. E ainda bem que estava. Finalmente um pouco de honestidade por aqui. Sofia, por favor, minha mãe se adiantou. Podemos conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Sobre como vocês passaram anos canalizando tudo para Eduarda enquanto me diziam para ser prática? Para baixar minhas expectativas? Para me contentar? O rosto de Eduarda tinha ficado pálido. Isso não é justo. A vida não é justa, mana. Mas você não saberia disso, saberia? A voz do meu pai ficou fria. Chega. Você está sendo infantil e ingrata. Ri, um som áspero até para meus próprios ouvidos. Ingrata? Pelo quê? Pela vida inteira sendo a segunda melhor? Pelas comparações constantes? Ou talvez eu deva ser grata pelo emprego na lanchonete que vocês tão generosamente planejaram para o meu futuro? Se você tivesse mostrado metade da dedicação que a Eduarda mostrou, eu tirei notas melhores que ela. Trabalhei em 2 empregos durante o ensino médio enquanto ela ia para aulas de dança e tênis. Fiz tudo certo e ainda assim não foi o suficiente. O silêncio caiu. Minha mãe estava chorando agora. Eduarda parecia atordoada. E meu pai apenas parecia desapontado. Como sempre. Se é assim que você se sente, ele disse finalmente, talvez seja melhor você sair até se acalmar e poder ser razoável. Não se preocupem, disse, recuando. Estou cansada de ser razoável. Estou cansada de ser prática. E estou cansada de ser a decepção da família. Entrei no meu carro, as mãos tremendo enquanto girava a chave. Através do para-brisa, podia vê-los ainda parados lá, o perfeito quadro familiar menos a inconveniente segunda filha que finalmente parara de representar seu papel designado. Enquanto eu me afastava, um pensamento se cristalizou em minha mente, eu iria provar que eles estavam errados.
E quando eu fizesse isso, eles se arrependeriam de cada momento que passaram me subestimando. Acabei na casa da tia Clara naquela noite, minhas mãos ainda tremendo enquanto eu segurava uma xícara de chá de camomila. Sua casa vitoriana sempre fora meu santuário, repleta de antiguidades e o aroma persistente de lavanda. Naquela noite, parecia meu último refúgio. Seu pai ligou, disse tia Clara, acomodando-se em sua poltrona de couro gasta. Ele parece pensar que você está sendo irracional. Claro que ele pensa. O chá queimou minha garganta. Ele mencionou a parte em que não guardaram nada para minha educação? Ou como esperam que eu passe a vida servindo panquecas enquanto a Eduarda se torna advogada? Os olhos de tia Clara se estreitaram. Não, ele convenientemente omitiu essa parte. Uma batida na porta me fez pular. Tia Clara tocou meu ombro ao passar, seu aperto surpreendentemente forte para uma mulher de 70 anos. Ouvi vozes abafadas, então o tom característico e suplicante da minha mãe. Sofia, por favor. Precisamos conversar. Coloquei minha xícara na mesa com força suficiente para derramar chá sobre o antigo tampo de madeira. Não há nada para conversar. Minha mãe apareceu na porta, parecendo menor que o habitual. Seu pai não quis dizer sim, ele quis, levantei-me. Ele quis dizer cada palavra. Ele sempre quis. Vocês duas estão chateadas. Se pudéssemos apenas sentar como uma família, não somos uma família. Somos o sistema de apoio da Eduarda, e eu sou apenas o plano B que nunca foi bom o suficiente. Tia Clara voltou, seu rosto marcado por linhas que eu reconhecia da infância, a expressão que ela usava quando estava prestes a sacudir as coisas. Lídia, ela disse, sente-se. Precisamos discutir algumas coisas. Minha mãe se empoleirou na beira do sofá, torcendo sua aliança de casamento. Clara, isso é entre nós e a Sofia? Não, não é. Tia Clara abriu uma gaveta em sua escrivaninha, puxando um envelope grosso. Sofia, estive esperando o momento certo para te dar isso. Suponho que esse momento seja agora. O envelope parecia pesado em minhas mãos. Dentro havia um extrato bancário mostrando uma conta em meu nome com um saldo que fez meus olhos se arregalarem. Comecei a economizar para vocês duas quando nasceram, disse tia Clara. Seus pais sabiam sobre o fundo da Eduarda, mas mantive o seu separado. Tive um pressentimento de que você poderia precisar mais. O rosto da minha mãe ficou pálido. Clara, você não tinha o direito, eu tinha todo o direito, a voz de tia Clara era aço envolto em seda. Observei por anos enquanto você e Roberto derramavam tudo na Eduarda enquanto a Sofia lutava por migalhas de atenção. Bem, agora ela tem opções. Os números no extrato ficaram embaçados enquanto lágrimas enchiam meus olhos. Mensalidades da faculdade. Um futuro. Liberdade. Você não pode fazer isso, minha mãe sussurrou. Já fiz, respondeu tia Clara. Sofia, o dinheiro é seu. Sem amarras. Você pode usá-lo para a faculdade, abrir um negócio, o que escolher. Minha mãe se levantou abruptamente. Roberto vai saber disso. Ótimo, replicou tia Clara. Diga a ele que sua irmã vê exatamente o que ele fez com suas filhas. Com as duas. Depois que minha mãe saiu, batendo a porta atrás de si, fiquei sentada em silêncio, encarando o extrato. Por que você não me contou antes? Finalmente perguntei. Queria ver se eles fariam a coisa certa por conta própria. Tia Clara suspirou. Deveria ter sabido que não fariam. O fundo da Eduarda está separado e seguro. Isso não é sobre puni-la, Sofia. É sobre dar a você a chance que merece. Pensei sobre Eduarda. A filha de ouro que nunca precisou se perguntar se era o suficiente. Eles vão tentar me fazer dividir com ela. Podem tentar. O sorriso de tia Clara era afiado. Mas a conta está apenas em seu nome. Me certifiquei disso. Olhando para ela, vi o aço sob seu exterior gentil. Ela estivera jogando longo jogo, observando e esperando, se preparando para este momento. O que eu faço agora? Perguntei. O que você quiser. Essa é a beleza disso. Ela se inclinou para a frente. Mas posso sugerir começar com aquele curso de administração com o qual você sempre sonhou?
Pela primeira vez desde ouvir as palavras do meu pai, senti algo parecido com esperança. Mas misturado a isso estava algo mais sombrio, uma determinação de mostrar a eles exatamente do que sua filha prática era capaz. Eles nunca vão me perdoar por isso, eu disse. A risada de tia Clara era seca como folhas de outono. Minha querida, na minha idade, o perdão é muito menos interessante que a justiça. Agora, vamos olhar inscrições para faculdades? Sorri, sentindo o peso do envelope em minhas mãos. Não era apenas dinheiro. Era munição. E eu pretendia usar cada bala. 3 meses depois de começar meu primeiro semestre na faculdade de administração, tia Clara ligou com notícias que fizeram meu café esfriar. A vida perfeita de Eduarda estava implodindo e, pela primeira vez, eu tinha um lugar na primeira fila para assistir ao desastre. O Marcos foi preso esta manhã, disse tia Clara, sua voz crepitando pelo telefone. Fraude financeira. Está em todos os jornais locais. Coloquei no Viva Voz e abri o site de notícias. Lá estava ele, Marcos Silva, namorado de Eduarda há 2 anos, sendo levado algemado para fora de sua empresa de investimentos. O garoto de ouro que encantara nossos pais em todos os jantares de família agora era acusado de operar um esquema Ponzi que custará milhões a seus clientes. A Eduarda deve estar arrasada, eu disse, surpresa ao perceber que falava sério. Isso não é tudo. Tia Clara fez uma pausa. Ela sabia, Sofia. Ela trabalhava no departamento jurídico da empresa. Estão investigando o envolvimento dela. A satisfação que eu esperava sentir não veio. Em vez disso, meu estômago se revirou. Quão ruim é! O escritório do seu pai está se distanciando. Colocaram ela em licença indefinida. Seus pais. Outra pausa. Estão vendendo a casa de praia para cobrir as despesas legais dela. A casa de praia. A mesma que eles se recusaram a hipotecar para minha educação. Meu telefone vibrou com outra chamada. O número de Eduarda. Recusei, observando enquanto imediatamente acendia de novo. Ela está tentando te alcançar, disse tia Clara. Não estou pronta para falar com ela. Às vezes as pessoas nos surpreendem, Sofia. Até mesmo aquelas que mais nos machucaram. Encerrei a ligação e fiquei sentada em silêncio, observando o nome de Eduarda piscar na minha tela repetidamente. Finalmente, atendi. Sofia. Sua voz estava rouca, nada parecida com seu tom polido habitual. Preciso da sua ajuda. Isso é novidade. Eu mereço isso. Ela tomou uma respiração trêmula. Mas, por favor, apenas escute. Não posso falar com a mãe e o pai sobre isso. Eles não entenderiam. Entender o quê? Que a filha perfeita deles não é tão perfeita assim? Que eu sabia o que o Marcos estava fazendo e fiz vista grossa. As palavras jorraram. Encontrei discrepâncias na papelada meses atrás. Ele me convenceu que era apenas estratégia agressiva de investimento, que todo mundo fazia isso. Eu queria acreditar nele. Por que você está me contando isso? Porque você é a única que não ficará chocada que eu falhei. Sua risada era amarga. Você vem esperando por isso o tempo todo, não é? Pensei em todas as vezes que desejei isso. Que Eduarda caísse. Que nossos pais vissem seus defeitos. A realidade parecia vazia. Os investigadores, ela continuou, estão oferecendo um acordo. Se eu testemunhar contra o Marcos, eles me darão imunidade. Mas a mãe e o pai, eles ficam falando sobre lealdade, sobre apoiá-lo. Eles não entendem o que ele realmente é. E o que ele é? Um monstro de terno caro. Sua voz falhou. Assim como eu era uma fraude em roupas de grife, fingindo ser algo que não sou. Fechei os olhos, lembrando de todas as fotos de família perfeitas, Eduarda sempre no centro, eu relegada às bordas. Por que eu deveria te ajudar? Porque você é mais inteligente que eu, Sofia. Sempre foi. Você viu através de tudo, nossos pais, suas expectativas, toda essa fachada. Preciso dessa clareza agora. Você quer meu conselho? Aceite o acordo. Queime tudo. O silêncio se estendeu entre nós. Você viria comigo ao escritório do promotor?
Pensei na minha aula da manhã, na prova para a qual eu deveria estar estudando. Quando? Amanhã às 9 horas. Ela hesitou. Sei que não mereço sua ajuda. Não, você não merece. Cortei mas estarei lá. Não por você, pela verdade. Depois que desligamos, fiquei sentada encarando meu reflexo na janela escurecida. A irmã que sempre viveu na sombra de Eduarda agora era aquela a quem ela recorria por força. A ironia não me escapou. Meu telefone acendeu com uma mensagem do nosso pai: a Eduarda precisa da família unida agora. Quaisquer problemas que você tenha conosco precisam esperar. Respondi com 4 palavras: eu cuido disso sozinha. Como sempre fiz. Amanhã eu veria Eduarda desmantelar sua vida perfeita peça por peça. Parte de mim aproveitaria, não era santa o suficiente para fingir o contrário. Mas outra parte reconhecia algo familiar em sua voz, o som de alguém percebendo que toda sua vida fora construída sobre sombras e mentiras. Abri meu laptop e comecei a pesquisar casos de fraude financeira. Se Eduarda ia queimar tudo, eu me certificaria de que ela fizesse isso direito. Afinal, a vingança é um prato que se serve melhor com documentação legal impecável. A notificação da lista de honra chegou na mesma manhã da sentença de Eduarda. Fiquei olhando para as 2 mensagens no meu celular, me perguntando se isso era ideia de poesia do karma. Primeira da turma na faculdade de administração, enquanto minha irmã enfrentava 18 meses de liberdade condicional e serviço comunitário obrigatório. O nome do meu pai acendeu na tela. Eu não falava com ele desde o escritório do promotor, mas atendi mesmo assim. Sua mãe e eu vamos jantar no Trattoria hoje à noite, ele disse, pulando qualquer saudação. Precisamos discutir a situação da Eduarda. Tenho provas. Isso é família, Sofia. Mais importante que qualquer prova. Observei estudantes passarem pela janela do meu dormitório, indo para a aula. Engraçado como a família não era mais importante que a faculdade de Direito da Eduarda quando se tratava da minha educação. Isso não é justo. Na verdade, é exatamente justo, as palavras escaparam antes que eu pudesse contê-las. O silêncio se estendeu entre nós. O que você quer dizer? Entrei para a lista de honra. Primeiro semestre de administração. Não que você tenha perguntado. Mais silêncio. Eu quase podia vê-lo processando essa informação, tentando encaixá-la em sua visão de mundo onde Eduarda era realizadora e eu era prática. Isso é maravilhoso, Sofia. Mas agora mesmo a Eduarda precisa de ajuda. Claro. Ri, o som áspero até para meus próprios ouvidos. Sabe de uma coisa? Tenho que ir, boa sorte com o jantar. Encerrei a chamada e abri meu laptop, puxando a proposta de negócios na qual eu estava trabalhando. Gregório Matos, o dono da rede de restaurantes que me dera meu primeiro emprego, havia mencionado uma oportunidade de estágio. Minha proposta era para amanhã. Uma batida na minha porta interrompeu meus pensamentos. Eduarda estava lá, parecendo menor em jeans e um suéter simples. Nada de mais etiquetas de grife. A tia Clara me contou sobre a lista de honra, ela disse. Parabéns. Deixei a porta aberta, mas voltei para minha mesa. Obrigada. Ela pairou na entrada. A mãe e o pai não entendem, não é? O quanto você trabalhou duro. Eles não querem entender. Não se encaixa na narrativa deles. Eu também não entendia. Ela entrou, fechando a porta. Acreditava no que eles acreditavam. Que eu era bem-sucedida. A que tinha potencial. Mas você? Ela pegou um dos meus livros didáticos. Você vai superar tudo o que eles jamais imaginaram para mim. É por isso que você está aqui? Para reconhecer meu potencial? Não. Ela colocou o livro de volta. Estou aqui porque o pai ligou. Eles estão planejando te pedir dinheiro hoje à noite. Para minhas despesas legais. A sala pareceu inclinar-se levemente. O quê? A venda da casa de praia não deu certo. Eles estão desesperados. Ela se abraçou. Eu disse a eles para não pedirem a você, mas eles não vão me escutar. Ainda acham que podem consertar tudo para mim.
Virei-me de volta para meu laptop, os dedos pairando sobre o teclado. E o que você acha? Acho que está na hora de eu consertar as coisas sozinha. Ela se moveu em direção à porta. Consegui um emprego. Nada especial, trabalho administrativo numa pequena firma. Mas é um trabalho honesto. Por que você está me contando isso? Porque você estava certa sobre tudo. E eu queria que você soubesse disso antes que eles tentassem te arrastar de volta para a versão deles da realidade. Depois que ela saiu, fiquei sentada encarando minha proposta de negócios. O estágio seria exigente, 60 horas por semana, treinamento intenso, sem espaço para drama familiar. Exatamente o que eu precisava. Abri meu telefone e digitei uma mensagem para meu pai: não posso ir ao jantar. Prazo para uma oportunidade que não posso perder. A Eduarda sabe como me contatar se precisar. Então voltei para minha proposta, adicionando uma seção final sobre navegar relacionamentos comerciais complexos e manter limites profissionais. Gregório Matos apreciaria a ironia, mesmo que nunca soubesse a história completa. Meu telefone vibrou com respostas dos meus pais, mas não as li. Em vez disso, concentrei-me no meu trabalho, deixando suas mensagens se acumularem como os anos de expectativas que eu finalmente estava aprendendo a ignorar. Às vezes, a vingança não é sobre destruir os sonhos de outra pessoa. Às vezes, é sobre construir os seus próprios, tijolo por tijolo, enquanto eles assistem da margem, finalmente entendendo que falharam em ver. A vida tem um senso de humor distorcido, descobri isso parada do lado de fora do café do seu Zé, observando Eduarda amarrar o mesmo avental que nosso pai uma vez pretendera para mim. Suas mãos tremiam enquanto ela lutava com os laços, suas unhas manicuradas em stark contraste com o tecido gasto. Gregório Matos estava ao meu lado, sua presença um lembrete do porquê estávamos ali. Sua irmã começa o treinamento hoje, aparentemente. Olhei para meu relógio. Deveríamos entrar. A reunião de investimento pode esperar 5 minutos. Ele estudou Eduarda através da janela. Escolha interessante, ela trabalhar aqui. Tempos desesperados. Ajustei meu blazer, o tecido suave e caro contra minha pele. É o único lugar que a contrataria com sua ficha. O sino tocou quando entramos. A cabeça de Eduarda se ergueu bruscamente, seus olhos se arregalando ao ver meu traje de negócios. Fingi não notar, levando o Gregório à nossa mesa habitual. Sofia. Eduarda se aproximou, o bloco de notas tremendo levemente. Não sabia que você viria hoje. Reunião mensal de investimento com o Gregório. Sempre fazemos aqui. Mantive minha voz neutra. Café preto. O mesmo para mim, disse Gregório. Ele observou Eduarda se apressar. Você não a avisou. Deveria ter avisado? A porta tocou novamente. Nossos pais entraram, parando abruptamente ao me ver. Sofia. Minha mãe se adiantou. Não esperávamos claramente. Virei-me para Gregório. Os relatórios de projeção mostram um aumento de 30% na receita desde a implementação do seu novo sistema. Meu pai se aproximou da nossa mesa, sua presença lançando uma sombra sobre nossos papéis. Você parece bem, Sofia. O mundo dos negócios combina com você. Eduarda voltou com nosso café, quase derramando-o. Está tudo bem, Eduarda. Puxei meu laptop. Eles estão aqui por você, não por mim. Gregório e eu temos trabalho a discutir. Na verdade, meu pai limpou a garganta, esperávamos falar com vocês duas sobre o fundo familiar. A tela do laptop ficou ligeiramente embaçada. Que fundo? Do seu avô. Ele olhou para Gregório. Talvez pudéssemos discutir isso em particular. Gregório é meu sócio. Qualquer coisa que você precise dizer, pode dizer na frente dele. Minha mãe tocou o braço de Eduarda. Querida, talvez você deva fazer sua pausa agora. O fundo, meu pai continuou, era para ser dividido entre vocês, meninas. Mas com as despesas legais da Eduarda e as condições da liberdade condicional dela, as peças se encaixaram. Você quer a minha metade. Queremos proteger o futuro da sua irmã. Gregório pousou sua xícara de café com cuidado deliberado. Roberto, talvez este não seja o melhor momento. Quando é o melhor momento?
Minha voz cortou o burburinho matinal da lanchonete. Quando a Eduarda precisar de mais dinheiro. Quando vocês ficarem sem maneiras de sustentar os erros dela. Sofia, minha mãe implorou, ela está tentando se reconstruir, tomando minha herança? Depois de tudo, levantei-me, juntando meus papéis. Gregório, deveríamos continuar isso no escritório. Sofia, por favor. Eduarda deu um passo à frente, ainda agarrando seu bloco de notas. Eu não sabia que eles iam fazer isso. Eu disse a eles para não guarde isso. Encontrei seus olhos. Sabe o que é engraçado? O pai sempre disse que eu deveria trabalhar aqui porque era prático. Porque era tudo o que eu poderia esperar. Agora olhe para nós. O rosto do meu pai escureceu. Já chega. Não, não é o suficiente. Virei-me para Gregório. Sabe por que eu trabalho tão duro? Porque dobrei nossos lucros em 6 meses. Porque eles me ensinaram que nada jamais me seria entregue de bandeja. E eles estavam certos. A lanchonete tinha ficado quieta, outros clientes fingindo não assistir ao drama se desenrolando. Fiquem com o fundo, eu disse, pegando minhas coisas. Considerem um pagamento por me mostrarem exatamente quem eu poderia me tornar sendo nada parecida com nenhum de vocês. Gregório me seguiu para fora, esperando até chegarmos ao carro para falar. Aquilo foi uma cena e tanto. Me desculpe. Não vai afetar nossos negócios. Sofia. Ele tocou meu ombro. Estou te promovendo a gerente regional. Você mereceu. E claramente precisa sair dessa cidade o mais rápido possível. Agarrei meu laptop, os nós dos dedos brancos. Através da janela da lanchonete, eu podia ver Eduarda limpando mesas enquanto nossos pais pairavam por perto, ainda tentando consertar a vida dela enquanto a minha se expandia além do alcance deles. Quando começo? Quão rápido você pode fazer as malas? Sorri, me sentindo mais leve do que me sentia em anos. Às vezes, a melhor vingança não é acertar as contas. É ir embora. 6 meses depois de assumir meu papel como gerente regional, tia Clara morreu. A notícia veio por mensagem de texto de Eduarda, de todas as pessoas. 3 palavras que estilhaçaram minha vida cuidadosamente construída. Tia Clara se foi. Fiquei parada no meu escritório com vista para o horizonte de São Paulo, meu reflexo fantasmagórico na janela. Os relatórios trimestrais que eu estava revisando se transformaram em formas sem sentido. Meu telefone vibrou novamente. Eduarda. O funeral é sábado. Ela deixou algo para você. Reservei o primeiro voo para casa, chegando para encontrar o carro dos meus pais já na entrada da casa de tia Clara. É claro que eles estariam lá, provavelmente já dividindo os pertences dela como tentaram dividir minha herança. A chave ainda estava debaixo do sapo de cerâmica onde ela sempre a deixava. Dentro, vozes vinham do escritório dela. Temos que contar a ela, minha mãe estava dizendo, antes que ela descubra de outra forma. Contar o quê? Entrei no escritório. Eles pularam, rostos culpados se virando para mim. Eduarda estava sentada na cadeira de tia Clara, segurando um envelope familiar. Sofia. Meu pai deu um passo à frente. Não esperávamos você tão cedo. Claramente. Notei o cofre aberto atrás da escrivaninha, papéis espalhados pela superfície. O que vocês estão fazendo? Eduarda levantou o envelope. Tia Clara deixou cartas e gravações. E ela gravou tudo. Todas as nossas conversas sobre você e a Eduarda, minha mãe sussurrou. Sobre o fundo da faculdade, sobre como planejávamos usar você como plano B da Eduarda. As palavras tinham um gosto amargo. Eu já sabia disso. Não. A voz de Eduarda falhou. Sobre como eles planejaram usar nós duas. Como manipularam tudo, nos colocaram uma contra a outra. Até o dinheiro da tia Clara fazia parte do plano deles. A sala pareceu inclinar-se levemente. O quê? Meu pai estendeu a mão para mim. Sofia, podemos explicar, não me toque. Arranquei o envelope de Eduarda. Dentro havia um pendrive e uma carta na caligrafia elegante de tia Clara. Minha querida Sofia, começava. A essa altura,
Você descobriu que a manipulação de seus pais é mais profunda do que imaginava. O dinheiro que dei a você não era apenas economia, era evidência. Cada transação, cada conversa, gravada. A empresa do seu pai vem desviando fundos há anos, usando você e Eduarda como coberturas involuntárias. A carta caiu das minhas mãos trêmulas. Vocês usaram nós duas. As duas. Estávamos tentando proteger a família, meu pai disse. A empresa estava falindo, então vocês armaram para Eduarda com o Marcos, sabendo que ele estava operando um esquema Ponzi. Deixaram ela levar a culpa enquanto limpavam as evidências. Eduarda fez um pequeno som quebrado. Eles sabiam o tempo todo. Sabiam o que Marcos estava fazendo. E eu? Virei-me para minha mãe. Alguma coisa foi real ou eu era só mais uma peça no jogo de vocês? Ainda somos seus pais, ela implorou. Tudo o que fizemos foi pela família. Ri, o som áspero e estranho. Não, foi por vocês. Pela reputação de vocês, pelo estilo de vida de vocês, pela preciosa imagem de vocês. Meu telefone vibrou. Gregório Matos ligando, provavelmente se perguntando por que sua gerente regional tinha voado para o outro lado do país sem explicação. Sofia. Eduarda se levantou. Tia Clara deixou mais alguma coisa. Evidências que podem expor tudo. Ela queria que decidíssemos juntas o que fazer com isso. Olhei para minha irmã, vendo não a filha de ouro que tinha tudo entregue de bandeja, mas outra vítima dos esquemas dos nossos pais. Você sabia, eu disse a Eduarda. Sobre as gravações. É por isso que você tem tentado me contatar. Ela assentiu. Tia Clara me contou no mês passado. Ela queria que soubéssemos a verdade antes que ela não pudesse mais nos contar. Meu telefone vibrou novamente. O nome de Gregório piscou na tela, um lembrete da vida que eu construí, do sucesso que alcancei pensando que era tudo para provar que meus pais estavam errados. Mas eles sabiam. Eles tinham planejado tudo. Provavelmente contando com minha determinação para ter sucesso, com a queda de Eduarda, com nossas reações previsíveis às suas cuidadosas manipulações. Sofia. A voz de Eduarda era pequena. O que fazemos agora? Olhei para nossos pais, esses estranhos que orquestraram nossas vidas inteiras como algum jogo de xadrez distorcido. Então para Eduarda, que perdeu tudo apenas para descobrir que nunca realmente teve nada para começar. Meu telefone vibrou uma terceira vez. Fazemos o que tia Clara queria, eu disse finalmente. Decidimos juntas. Mas dessa vez, fazemos nossas próprias jogadas. O pendrive pesava na minha mão, carregando o peso de verdades que poderiam destruir o que restava da nossa família ou finalmente nos libertar. A sala de conferências do grupo de restaurantes Matos parecia pequena demais para o peso do que estávamos prestes a fazer. Eduarda estava sentada ao meu lado, seu uniforme de garçonete substituído por um terno empresarial emprestado, enquanto Gregório Matos estudava o conteúdo do pendrive exibido na tela de projeção. Isso é mais que desvio de dinheiro, disse Gregório, pausando em uma planilha particularmente incriminadora. A empresa do seu pai estava operando um sofisticado esquema de fraude por anos, usando suas duas filhas como cúmplices involuntárias. A cobertura perfeita, acrescentou Eduarda, sua voz vazia. A porta se abriu. Nossos pais entraram, seguidos por seu advogado. O passo confiante do meu pai falhou quando viu Eduarda sentada ao meu lado. Do que se trata isso, Sofia? Ele tentou assumir o controle como sempre. Sua mãe e eu temos um evento beneficente. Sentem-se, minha voz cortou seu pretexto. Vocês vão querer ouvir isso. Gregório clicou para o próximo slide. A assinatura do nosso pai em documentos ligando sua empresa ao esquema Ponzi de Marcos. Evidências de empresas de fachada criadas em nome meu e de Eduarda. Onde vocês conseguiram isso? O advogado se inclinou para a frente. Tia Clara guardou recibos, encontrei os olhos do meu pai. De tudo. Isso é absurdo, ele esbravejou. Eduarda, certamente você não acredita, eu testemunhei contra o Marcos, Eduarda interrompeu. Posso testemunhar contra você também. Estávamos protegendo vocês duas, as mãos perfeitamente manicuradas da nossa mãe tremiam. Me fazendo de boba, a risada de Eduarda era amarga.
empurrando a Sofia para o ramo de restaurantes para que vocês tivessem uma fachada legítima para lavagem de dinheiro? Coloquei 2 pastas na mesa. Opção 1. Entregamos tudo ao Ministério Público. Vocês vão para a prisão, a empresa desmorona, e o nome Tavares se torna sinônimo de fraude. Opção 2. O advogado do nosso pai perguntou rapidamente. Vocês assinam esses papéis transferindo o controle da empresa para mim e para Eduarda. Se aposentam discretamente, se mudam para aquela casa de praia que compraram com dinheiro roubado, e nunca mais nos contatam. Vocês não podem estar falando sério. Nosso pai se levantou. Tudo que eu construí foi construído sobre mentiras, permaneci sentada, calma. Tudo que vocês nos fizeram acreditar sobre nós mesmas, uma sobre a outra. Tudo fazia parte do jogo de vocês. Somos seus pais, nossa mãe implorou. Nós amamos vocês. Não, a voz de Eduarda falhou. Vocês amavam o que podíamos fazer por vocês. Há uma diferença. Gregório limpou a garganta. O Ministério Público foi notificado. Eles estão esperando nossa ligação. Vocês têm 10 minutos para decidir. Nosso pai alcançou as pastas, mas eu as puxei de volta. Mais uma coisa. A lanchonete, o café do seu Zé. Vocês vão transferi-la para os funcionários. Eles merecem. A lanchonete, ele pareceu confuso. O que isso importa agora? Importa porque foi onde isso começou. Onde vocês acharam que eu pertencia. Sorri. Considerem karma. Os minutos passaram. Eduarda apertou minha mão sob a mesa enquanto nossos pais cochichavam com seu advogado. Finalmente, nosso pai pegou uma caneta. Vocês vão se arrepender disso, ele disse, assinando. Algum dia vão entender, nós já entendemos. Eduarda pegou a caneta, adicionando sua assinatura onde necessário. Esse é o problema. Depois que eles saíram, Gregório estudou os papéis assinados. Vocês percebem que acabaram de se tornar CIOR de uma grande empresa de investimentos? Co-CIOR, corrigi, olhando para Eduarda. Se você quiser. Ela ajeitou o blazer emprestado. Eu passei no exame da ordem, mesmo que nunca tenha exercido. Além disso, alguém precisa limpar a bagunça deles. E você, Sofia? Gregório me perguntou. Ainda interessada em dirigir minha rede de restaurantes? Pensei na lanchonete, em todos os caminhos que nos trouxeram até aqui. Na verdade, tenho algumas ideias sobre expansão. A empresa da Eduarda poderia fornecer o capital, sugeri. Capital legal, Eduarda acrescentou com um leve sorriso. Saímos juntas, deixando o advogado dos nossos pais empacotar sua pasta. Lá fora, o sol se punha sobre o horizonte da cidade. Essa era a vingança que você queria? Eduarda perguntou baixinho. Não, admiti. É melhor. Eles queriam que competíssemos, que nos destruíssemos. Em vez disso, estamos construindo algo novo, ela endireitou os ombros. Juntas, assenti, observando o carro dos nossos pais desaparecer no trânsito. Às vezes, a melhor vingança não é destruir o que os outros construíram. É construir algo que eles nunca imaginaram ser possível. A chave da casa de tia Clara parecia mais pesada que o normal enquanto eu destrancava a porta uma última vez. A placa da imobiliária no jardim projetava longas sombras na luz do entardecer. Dentro, a maior parte dos móveis já tinha ido embora, deixando apenas o essencial que Eduarda e eu decidimos manter. Achei mais uma coisa no cofre, disse Eduarda, entrando atrás de mim segurando uma caixa de DVD. Está marcado para Sofia e Eduarda ao ponto. Depois que nos sentamos no chão, usamos meu laptop para reproduzir o disco. O rosto de tia Clara preencheu a tela, gravado meses antes de sua morte. Minhas queridas meninas, ela começou. Se estão assistindo isso, vocês descobriram a verdade sobre seus pais. Mas há mais uma coisa que precisam saber. Eduarda agarrou meu braço enquanto tia Clara continuava. Seus pais não apenas manipularam vocês. Eles me manipularam também. Me fizeram pensar que estava protegendo vocês ao guardar seus segredos. Demorei muito para perceber que proteção às vezes significa deixar a verdade machucar.
A câmera se moveu, mostrando documentos, gravações, uma vida inteira de evidências reunidas não apenas contra nossos pais, mas contra toda uma rede de fraudes. Não tenho orgulho de ter esperado, a voz de tia Clara continuou. Mas queria que vocês duas estivessem fortes o suficiente para lidar com o que viria depois. Sofia, sua perspicácia nos negócios. Eduarda, seu conhecimento jurídico. Juntas, vocês são mais poderosas do que eles jamais imaginaram. Eduarda pausou o vídeo. Ela planejou tudo isso. Cada detalhe. Não, eu disse, finalmente entendendo. Ela nos deu as ferramentas para planejarmos nós mesmas. Assistimos o resto em silêncio. Quando acabou, fechei o laptop, olhando ao redor do escritório onde tudo começou. Os funcionários da lanchonete assinaram os papéis de propriedade hoje, disse Eduarda. Eles estão mudando o nome para o Cantinho da Clara. Sorri, lembrando do desprezo do nosso pai pelo meu potencial, sua insistência de que a lanchonete era tudo o que eu poderia esperar. Agora, seria um monumento à tia que viu o que ele não pôde. O Ministério Público quer interrogar o pai de novo, Eduarda continuou. Eles encontraram conexões com mais 3 empresas de investimento. Deixe-os. Temos nosso próprio império para construir. Ela me estudou. Você nunca se pergunta se estamos apenas fazendo o jogo deles? Nos tornando o que eles queriam que fossemos? Não. Levantei-me, passando os dedos pela escrivaninha vazia de tia Clara. Eles queriam que competíssemos, que nos destruíssemos. Em vez disso, somos mais fortes juntas. Eduarda se juntou a mim na escrivaninha. A reunião do conselho é amanhã. Pronta para anunciar a fusão Matos e Tavares Holdings? Testei as palavras. Acha que o Gregório vai se importar de ser o sócio minoritário? Ele está ganhando 3 novas filiais de restaurantes com o acordo. Ele vai sobreviver. Reunimos nossas coisas, nos preparando para deixar a casa de tia Clara pela última vez. Na porta, Eduarda hesitou. Sofia, aquela noite que você ouviu a mãe e o pai conversando sobre a lanchonete, foi realmente aí que tudo mudou? Pensei sobre isso, lembrando da raiva, da mágoa, dos anos me sentindo em segundo lugar. Não. Tudo mudou quando parei de deixar a versão deles de mim definir quem eu poderia me tornar. E quem você é agora? A pergunta pairou no ar enquanto eu trancava a porta. Através da janela, podia ver o jardim de tia Clara, ainda florescendo apesar de sua ausência. Sou alguém que sabe a diferença entre vingança e justiça, eu disse finalmente. E, mais importante, sou alguém que sabe qual das duas importa mais. Eduarda assentiu, compreendendo. Caminhamos para nossos carros separados, indo para nossas casas separadas, mas conectadas agora por algo mais forte que dor compartilhada ou triunfo compartilhado. Liguei o motor, observando Eduarda partir primeiro. Amanhã enfrentaríamos o conselho, anunciaríamos a fusão, começaríamos a construir algo que nem nossos pais nem tia Clara poderiam ter imaginado. Mas esta noite, no silêncio da casa vazia de tia Clara, senti os últimos pedaços do meu antigo eu, a filha negligenciada e com raiva, finalmente caírem. A verdade sobre vingança não é que ela te cura. É que às vezes, ao buscá-la, você encontra algo melhor, o poder de reescrever sua própria história em seus próprios termos. Saí da entrada, deixando a casa de tia Clara e todos os seus fantasmas para trás. À frente estava o futuro que escolhemos, não aquele escolhido para nós. E isso, mais que qualquer vingança, era a vitória mais doce de todas.